essa live. Podem começar. Oi, galera, tá todo mundo me vendo, me escutando? Eu tô achando que tá ainda projeto curto em casa aqui na tela, Vi. Será? Não, estão vocês. Então, Ah, então tá bom. Então tá bom. Eu que não tava vendo aqui. Boa, boa. Então, gente, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes todos, todas. Estou muito feliz. Minutos antes da gente começar essa live, eu mandei uma mensagem para o Tony, que já já eu apresento, dizendo: tô com frio na barriga, eu sou melhor assim de te ligar, mas essa coisa de saber que tá todo mundo vendo, que vai para o Facebook, me dá frio na barriga. Ele respondeu: olha, se não desse frio na barriga, era melhor não participar desse show, né? Tem que dar. Quando tem coisas que importam pra gente, dá frio na barriga e é muito bom estar com muitas pessoas que me importam aqui. Eu vou fazer só uma breve introduçãozinha aqui, porque tem gente que está acompanhando a gente pelo Face. Então, para quem está entrando no Face agora, muito bem-vindas e bem-vindos também. A gente está aqui em nome de um projeto, que é o projeto Curta em Casa. Para quem não conhece, é um projeto que está sendo realizado pelo Instituto Criar, que é uma ONG que há 17 anos faz formação de jovens em situação de extrema vulnerabilidade para o cinema, para a TV, para as novas mídias, e acredita muito no poder da autoralidade, né? Não só da autoralidade no cinema, mas a autoralidade nas nossas próprias vidas. E aí, gente, foi chegada a pandemia assim, sem bater na porta, sem pedir licença. E do dia para a noite a gente estava lá, no meio de um exercício coletivo no Criar, a gente viu os dados, viu que o bicho ia pegar, a gente falou, não, a gente tem que ficar em casa. Eu lembro quando a gente desceu no Criar e falou, ó, acho que daqui a 15 dias a gente volta, mas a gente vai ter que dar um tempo, vamos se falar virtualmente. E de repente a gente está aqui completando a marca de 100 dias em casa. A conta dos 100 dias pesa para todos, cada um de um jeito muito diferente. Mas, por outro lado, veio uma oportunidade incrível que foi desse projeto, que tem muito a ver, que é um incentivo à resiliência da arte, né? É uma forma também de distribuição de renda, mas a gente quer saber o que as pessoas que estão vivendo nas pontas da cidade estão enxergando, porque infelizmente, na nossa história, a memória da nossa história é construída pelos mais privilegiados. E o Criar nasceu há 17 anos atrás, falando assim, não, a gente precisa ouvir quem está à margem. E essa galera já sabe, já tem, já fala, a gente só não, a gente que não está ouvindo, né? Então, Criar tem essa missão no seu DNA. E o projeto Curta em Casa fala assim, olha, a gente está vivendo talvez a maior pandemia do século, e se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai ouvir a história daqueles poucos que sempre contam a história. Então, é um projeto que diz, olha, vamos tentar transformar os nossos medos, inseguranças, angústias em arte. Vamos ouvir as diversas vozes que estão espalhadas pelas periferias de São Paulo. E vamos fazer distribuição de renda com isso. Então, neste momento, gente que está no Face, nós estamos num webinar dentro do Zoom com os 200 participantes que foram selecionados para o projeto Curta em Casa. A gente está agora no terceiro encontro de uma jornada de aulas especiais. Hoje é uma aula que eu estou muito feliz com o Tony C. Já vou passar a bola para ele. Mas queria dizer que esse projeto está sendo realizado pelo Criar em parceria com o Projeto Paradiso. Eu também recomendo fortemente que vocês entrem no site, que é um projeto que olha para o cinema incentivando o realizador, não é o projeto, mas esse realizador a estudar, a se aprofundar, a ir para o tapete vermelho, e com patrocínio da SPCine.
que dispensa apresentações, mas que tem um olhar, além do incentivo de produção audiovisual, um olhar muito forte para formação. Então, esse projeto fala de incentivo à produção, fala de formação e fala sobre distribuição de renda. Queria só também avisar para quem está aqui dentro da plataforma do Zoom, gente, sei que vocês já estão ficando craques, mas a gente tem um chat aqui do lado que a gente pode ir conversando entre todos. Mas se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir para vocês reunirem as perguntas nesse Q&A aqui embaixo. O Vitor e a Luísa estão aqui nessa sala ajudando a gente a coordenar tudo e vão ajudar a gente a sistematizar essas perguntas para a gente passando para o nosso convidado. E que mais? Eu quero dizer que essa é uma rede muito potente. A gente tem 200 profissionais incríveis do audiovisual selecionados, foram 980 inscritos, e essa é uma rede que a gente precisa se apoiar. Cada selecionado está recebendo aí uma bolsa de R$3.000 e às vezes você fala assim, putz, eu sei fazer quase todo o projeto, mas eu não queria fazer uma trilha autoral, uma trilha parruda. Vamos usar essa rede. Com certeza tem gente aqui que é bom em som, tem um outro que é bom em montagem, outro que é bom em stop motion, outro que é bom num GC bonito para o teu doc. Vamos usar essa rede que a gente precisa alimentar esse grupo, tá bom? Então, acho que eu fiz toda a minha introdução e agora queria oficialmente agradecer e apresentar para vocês o Tony C. Difícil apresentar o Tony, gente. Fui pesquisar mais sobre a vida dele. E o Tony, ele é... Primeiro, ele é gente como a gente, o que é muito bom. Tem uma pessoa que a gente trocou uma ideia antes, falou, vamos fazer disso um grande bate-papo, vamos ouvir as perguntas, vou trazer minha visão, minha aula, mas também vamos interagir. Mas ele é artista, multimídia, publicitário, pesquisador, escritor e roteirista. Sua formação e inspiração vem da cultura hip hop, onde é considerado um dos maiores elaboradores do movimento sociocultural. Ele atualmente está roteirizando um filme biográfico do rapper Emicida, que inclusive é a grande ponte para esse convite. É um projeto que está dentro de um núcleo, de um edital de fomento da SPCine, de desenvolvimento, e foi por conta disso que a gente se conheceu e está aqui. É criador e editor da TV Vermelho, TV Web com ênfase em jornalismo político, diretor do documentário É Tudo Nosso, Hip Hop Fazendo História, e diretor da produtora Video Rua Produções. Aí eu posso falar das biografias dos livros, mas assim, vamos ouvir o Tony, né, gente? Então, Tony, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite. Vamos fazer disso um grande bate-papo. Queria muito que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua história e a gente vai batendo uma bola. Olá, boa noite, tudo bem com você? Espero que todos vocês estejam bem. Uma boa noite a todos. E quero começar agradecendo a oportunidade, o convite, essa generosidade nessa apresentação. Não sou tudo isso, não. Divide pela metade, fatia por 2, e é mais ou menos o que a gente tenta fazer. Eu não tenho a pretensão de apresentar uma aula, acho que é um bate-papo. É uma aula se for no contexto de Paulo Freire, né? Que a gente aprende ensinando. Então, eu vim aqui para aprender. Já comecei aprendendo logo cedo e quero aprender com o pessoal, com o Jorge, com o pessoal que está interagindo aí, com os idosos de 28 anos. Eu quero aprender com essa terceira idade aí. Então, às vezes eu sou meio mal educado, então eu vou começar agradecendo a cada um de vocês que tiveram a coragem e a iniciativa de se inscreverem no Curta em Casa e parabenizar por ter recebido a chance de estar produzindo esse curta. Quero dar os parabéns pela iniciativa também para o Instituto Criar e a SPCine por, neste momento, ter tido a ousadia, a coragem, a iniciativa de
de iniciar esse prêmio, né, de criar o Curta em Casa, senão a gente não teria esses contemplados. E parabenizar aqueles que tiveram a ousadia de entrar nessa live aí para ver o que vai acontecer aí, o que é esse bate-papo, o que é essa troca de ideia. Então, a partir dessa provocação, eu quero usar uma frase de um amigo que acho que diz muito sobre esse momento. Ele costuma dizer assim: não se mede coragem em tempos de paz. Nós estamos num momento, eu não sei vocês, mas para mim é a minha primeira pandemia. Então tudo é muito novo, tudo é muito assustador, mas a gente está aqui debatendo, conversando, trocando essa ideia e espero que essa seja uma noite muito positiva para nós todos, porque eu não sei vocês, se tem idoso aqui de 28 anos na sala, eu fico imaginando se a média de idade das pessoas que estão aqui acompanhando a gente talvez seja alguma coisa em torno de 20 e poucos anos. E eu fico pensando, há 20 anos atrás, onde eu estava. Eu sou muito grato. Tem gente até de 33. Isso aqui já passou da cota, hein? Mas tudo bem, a gente está permitindo aqui, a gente está democrático, 38, enfim, o pessoal está interagindo aí. Eu sou de uma época que com 17 a gente estava contrariando a estatística. E se a gente fizer um mergulho 20 anos atrás, eu estava numa situação que vocês, não sei se vocês já ouviram falar num tal bug do milênio. Alguém já ouviu aí? Já, o pessoal está interagindo, pode dizer se já ouviu falar essa expressão. Bug do milênio é uma coisa que tem uma certa relação com o que a gente vive hoje. Era as pessoas dizendo que os computadores vão deixar de pensar como eles pensavam, vão deixar de funcionar, e a gente tinha que reinventar a computação, reinventar a lógica, reinventar a programação. E nessa época eu trabalhava no portal de notícia, justamente nessa área de programação. Eu virei aquele Réveillon, monitorando muito mais o computador do que o relógio, a contagem regressiva, tudo que a gente costuma fazer nesse momento de virada. E tudo isso para dizer o seguinte: eu sou muito grato pelaquela pessoa de 20 anos atrás que me conduziu até aqui. Já que a ideia é assim que eu gostaria de me apresentar. Se a gente quer contar sobre o roteiro da vida, eu acho muito interessante essa proposta de a gente conversar sobre o roteiro da vida, e acredito mesmo que cada um de nós somos os diretores, o assistente de fotografia, mas somos, sobretudo, o roteirista da nossa própria vida. Então, esse personagem que está aí, escrevendo para mim, dizendo a idade, preparando as perguntas, querendo pegar pelo pé para saber como que eu fiz, onde que eu estou, o que que eu conquistei, qual que é a formação, o que que eu posso oferecer para vocês, eu pergunto: qual é o filme que você quer estrelar na sua vida? Então, se você vai fazer da história da sua vida uma ficção ou uma realidade, um reality, né? Como se chama hoje em dia, reality. Se vai ser um drama, um filme de terror, se vai ser uma aventura, se vai ser uma comédia pastelão, enfim, é você que escreve essa história. Então, eu sou muito grato por roteirista que tinha 20 anos atrás, escrevendo essa história que me conduziu aqui. Eu acredito que se eu pudesse olhar para trás e agradecer aquele personagem, aquele roteirista, aquele cara que estava escrevendo esse script, eu ia dizer muito obrigado. E tenho certeza que aquele cara que estava escrevendo, estava rascunhando aquilo, ele deve estar olhando para mim hoje e dizendo assim: cara, tenho orgulho dessa produção que nós fizemos em conjunto. Então, acho que é essa troca que eu quero propor aqui. A gente já estava falando um pouco disso, porque no passado as pessoas diziam um pouco sobre as dificuldades, sempre moveu a arte, a cultura. A gente tinha, por exemplo, uma música que dizia: é pau, é pedra, é o fim do caminho.
Hoje a gente vive com ameaça de nuvem de gafanhoto, ameaça de tempestade do deserto, de areia do deserto, um vírus, verme, pandemia, enfim, tudo junto e misturado. E aí a gente está aí no meio disso tudo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Posso dizer que a história que a gente vai escrever, cada um é responsável por ela e espero que a gente possa compartilhar de uma sabedoria, de uma tecnologia que a gente chama de comunidade, que é essa troca, essa possibilidade de a gente reinventar esse futuro. O futuro a gente constrói agora. Então, quando você decidiu que você vai parar de cutucar as redes sociais, você decidiu que vai parar de ficar stalkeando o que está acontecendo, ou se você decidiu que não vai acompanhar a novela hoje para a gente fazer esse bate-papo, então seja bem-vindo e vamos fazer dessa noite aqui uma noite mágica, a melhor noite da nossa vida. Isso. Ô, Tony, me conta uma coisa, você falou, né? Não se mede a coragem em tempos de paz. E realmente o tempo que a gente está vivendo agora não é um tempo de paz. E hoje nossa live chama Roteiro da Vida Real. Conta um pouco pra gente como foi, quando foi, como foi que você viu que você podia sonhar em ser um roteirista? Quando foi que isso te passou pela primeira vez na cabeça? Quais foram os passos que você deu para estar onde você está hoje? Acho que é uma boa pergunta, Luciana. Na verdade, eu nunca sonhei em ser um roteirista. Eu nunca acreditei que eu pudesse alcançar esse lugar, ter esse título, ter essa distinção. Cinema é um clube onde a gente não é bem-vindo. Cinema é um clube para 20 pessoas. É claro que a gente vai reinventando isso, a tecnologia vai permitindo esse tipo de coisa. Mas, historicamente, o cinema foi um lugar onde que a gente, com muito, mas muito esforço, a gente conseguia comprar um ingresso para uma sessão da tarde na quarta-feira, quinta-feira, que é mais barato, metade do preço aí, e tentar pegar uma sessão. O máximo, é o mais perto que a gente passava do cinema. E hoje em dia, esse cinema de rua, essa sala de cinema, nem existe mais, né? A gente vai fechando, cada vez menos tela, cada vez menos espaço. E no momento de pandemia, então, a gente não pode circular, então é muito restrito. Agora, eu tenho feito essa reflexão cada vez com mais frequência, de pensar como eu cheguei aqui, como eu construí essa ponte, porque não foi... Eu não venho de uma família de cineastas, de produtores, de roteiristas. Agora, eu venho de uma família de sonhadores, de batalhadores. E uma cena, para usar a linguagem, a metáfora do cinema, uma cena que me evoca, toda vez que eu penso nesse lugar atual, é perceber que quando eu era criança, uma coisa que me movia muito era perceber que quando a gente assistia a sessão da tarde e o filme era Karate Kid, e quando acabava o filme, todo mundo ia para a rua para lutar, para virar samurai. Quando o filme era sobre... quando passava Lagoa Azul, todo mundo, os meninos iam brincar de casinha com as meninas, sabe? Pensando em criar uma família, querendo se relacionar mais sensíveis e tal. Isso eu sempre tive muita atenção, sempre me mobilizou muito perceber de como as histórias que a gente vivencia, mesmo essas histórias ficcionais, que a gente sabe que quando a gente está assistindo, a gente fala, pô, isso aí é filme, isso aí só no filme acontece, isso aí não aconteceria. Como isso transforma as histórias de verdade, como isso transforma as histórias das pessoas. Então, perceber essa relação entre a informação que a gente está recebendo e quem a gente está se transformando é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e essa é um elo, uma ponte, uma ligação que acho que me ajudou a conduzir até aqui. Então, essa coisa... E eu estou falando de uma maneira até romanceada, né? Metafórica, bacana, tal. Eu podia falar de uma outra no sentido inverso. É justamente por não me ver, não me reconhecer, não
me identificar com os personagens, com as histórias, com a realidade, seja dentro dos livros, seja dentro dos filmes, seja na televisão. Foi por não me enxergar ali. A gente liga a televisão e pensa que está na Europa. E aí eu falei, não, peraí, a gente precisa de ter gente, não só do lado da frente da câmera. É importante a gente ter as pessoas atuando, encenando. Mas a gente precisa de ter gente pensando o audiovisual, pensando no cinema, pensando em ficção, pensando em realidade, criando registros documentais. E eu sempre fui um curioso da tecnologia também. Então, juntando tudo isso um pouco, deu essa pessoa que está conversando com vocês agora. Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, Tony, que é o imaginário, né? O poder do imaginário. Uma vez eu vi uma pesquisa sobre os filmes que mais dão bilheteria no mundo. Mad Max, Um Dia Depois de Amanhã, filme de destruição. Como é que a gente vai conseguir criar um imaginário positivo, onde todos cabem, onde todos têm, se a gente não é capaz de imaginar ele? Se a gente não se a gente não é capaz de imaginar, porque eu fico pensando que se o direito a sonhar já é um direito de poucos, você está me contando de uma história que você vem de uma família sonhadora. Isso, dentre todos os não privilégios, esse é um privilégio, poder sonhar, né? E, então, vou devolver aqui para você e também vou pedir para a galera, tragam perguntas, já tem uma aqui que tá na fila, mas vão escrevendo perguntas aqui embaixo no chat. Realmente, quando foi que você então deixou de sonhar que você podia ser um roteirista? Quando você acreditou? Quem foi a primeira pessoa que falou, cara, isso aí é um talento? Qual foi você teve uma jornada de fazer um curso? Quando foi que você foi reconhecido como roteirista? Qual foi a sua chave interna, assim, para falar, cara, eu vou fazer isso da minha vida? Bom, ponto de virada, né? O plot spot lá na linguagem do cinema. Eu não sei qual foi esse ponto, porque na verdade acho que eu nasci com essa liberdade de poder pensar, sonhar, realizar, ser o que eu quisesse ser, com as dificuldades e com as potencialidades. Então, eu acho que é bem oportuno isso que você traz, porque a gente poderia estar olhando para esse momento apenas com a lente da dificuldade. Mas esse é um momento também que cria essas possibilidades. Eu, por exemplo, um pouco antes de conversar com vocês, não é que eu falo bonito desse jeito, não, e tal, é que eu consegui ter a oportunidade de ver o pôr do sol, uma coisa que a pandemia me trouxe. A pandemia é boa? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a gente tem, por conta do momento que a gente está vivendo, estava dizendo bem, a gente pensava que era 15 dias, já estamos a 100 e não temos perspectiva de voltar. Então, primeiro, ter um senso de realidade e consciência muito grande, muito significativo, a gente precisa de ter. A gente não pode confundir o sonho com a realidade. Então, a gente tem que saber em que chão a gente está pisando. E, a partir desse chão, a gente ter o pé no chão, pé enraizado e a cabeça nas nuvens. Aí a gente pode ter essa liberdade de sonhar. E você tem razão. É um privilégio. É um privilégio poder trabalhar nesse momento correndo relativamente baixo risco. Eu tenho esse privilégio de lidar com ideias. E é por isso que eu agradeço tanto essa pessoa 20 anos atrás que estava me conduzindo até aqui. É um privilégio. Tem um livro chamado O Privilégio da Servidão. Hoje, você servir, você trabalhar, você ter um emprego, tudo isso virou um privilégio, infelizmente. Isso seria uma punição, isso seria mas você poder servir, não estou nem dizendo trabalhar para si próprio, ter um próprio empreendimento, um próprio sonho, estou dizendo prestar serviço para terceiros é um privilégio. Imagina sonhar nessa realidade. Então, num Brasil de tamanho desemprego, de tamanha desigualdade, potencializada por esse momento, levada à 10ª potência pelas relações raciais, pelo racismo estrutural que a gente vive. Enfim, tudo isso aqui nos cria uma situação de qual sobreviver já é um privilégio. Sonhar, então, é para poucos. E aí, no meio dessa
dessa guerra, eu acredito, eu gosto de pensar que eu sou um sonhador. Então, é nesse sentido que isso que me move. Eu não posso parar, porque o meu sonho faz muita gente sonhar também. Eu vou trazer um pouco para a esfera da prática, porque também falando nesses termos, pode dar a impressão, pô, mas que bonito, é poético demais e tal. Eu não sou um poeta. Eu sou um escritor, mas não um poeta. Enquanto escritor, que foi os nãos que me conduziu até aqui. Tanto ouvir não, de tanto não me enxergar, de tanto não me ver, não me reconhecer, não perceber essa realidade espelhada do jeito que eu gostaria de ver, que eu falei assim, olha, se não tem esse herói, se não foi criado esse herói, vou eu mesmo criar. Se esse personagem não existe, vou eu mesmo desenvolver. Então isso é uma coisa que move. Agora, trazendo para essa realidade, uma situação prática. De tanto não que eu ouvi, eu criei minha própria editora. Imagina ter uma editora num Brasil que não consome cultura, que não lê, que não produz. Pelo menos essas são o senso comum que a gente sempre ouve, que são as dificuldades que a gente se depara. E essa editora tem a função de contar essa história da rua. A rua foi uma grande escola para mim, foi uma grande formadora, através do hip hop, da cultura. E essa escola, como que isso tem a ver com cultura, com rua e tal? Acho que tem tanto a ver que a gente criou um neologismo, que é uma contração entre esses dois conceitos, essa formação institucional, formal, que a gente chama de escola, que a gente chama de literatura, e essa outra escola das pessoas comum, onde eu aprendo mais do que a outra. Mas juntando isso tudo, dá um poder de transformador incrível, que é juntar rua com livro. Foi aí que a gente criou a Literarrua. Só que, inclusive, a marca nossa é Rua. Eu devo ter aparecido aí convocando aqui para a live escrito Rua, tal, no momento que a gente não deve ir para a rua. E é um privilégio ficar dentro de casa. Então, nesse momento, como que a gente protagoniza essa rua, que é nosso palco, que é nossa ponte, que é nosso elo de ligação? A gente trocou de nome. A gente deixou de ser Literarrua para virar Literacasa. E entregar para as pessoas um livro, e quando eu digo um livro, porque eu não tenho vocação para entregar cesta básica, eu não tenho vocação para fazer caridade de uma outra forma, mas eu posso entregar um filme, indicar uma música, desenvolver um texto. Eu fiz um artigo lá nos primeiros dias, uma espécie de um manual de sobrevivência para um momento de isolamento, como sobreviver conversando com você mesmo. Enfim, essa é a contribuição que eu posso dar. E é impressionante de como que uma palavra que chega para uma pessoa neste momento, o impacto que ela causa. Como um livro, que era uma coisa esquecida, abandonada, parecia uma sucata. Como isso restaura as vidas. Então, o que eu posso dizer para as pessoas? Que a gente tem que... Se for para dar uma dica quente agora de cinema, hein? Cuidado com o que você se alimenta, cuidado com o que você absorve, com o que você nutre. E aí eu não estou falando só com o que você se alimenta com a boca, mas também agora com o que você se alimenta com os olhos, com o ouvido, com o olfato, enfim. Por todos os meios. Se você se nutrir com coisas boas, você vai gerar coisas boas. E é óbvio que a gente tem que ir atrás da educação formal também. Você precisa desenvolver, conhecer as técnicas da produção. Você tem que ter informação, mas informação só não basta. Hoje nós vivemos num mundo contaminado, que existe um amontoado de informação. A gente certamente está disputando essa live com milhares de outras lives nesse momento, horário nobre das lives. E ainda assim, se você conseguir parar para ouvir uma, vale muito mais do que você ficar com 100 aberto ao mesmo tempo. Então, filtrar, selecionar, fazer uma curadoria e identificar qual o tipo de nutriente que eu quero absorver para a minha vida, acho que esse é um grande desafio para o nosso momento. Ô, Tony, você me fala assim, olha, eu sou muito sonhador, mas eu também sou muito realista. Tô na rua, tô ouvindo, tô cheirando, tô vendo, tô ali perto, né?
Tem uma pergunta aqui. No momento, não. E sempre de máscara. No momento não, no momento não, no momento eu tô em casa, mas eu tô atento, né? Mas o Cauê fez uma pergunta que é o seguinte: como é que você faz para refletir esse cotidiano na sua escrita? Quer dizer, vamos um pouco bem para a prática, assim. Você tem um processo, você tem um método que é seu, como é que você bota isso no papel? Como é que isso vira história? Bom, a gente tem que ter um segredo. Na verdade, são 3 segredos. É escrever, escrever, escrever. Aliás, na verdade é ler, né? Ler, se informar. Você não consegue produzir filme sem nunca ter assistido um filme antes. Você não vai conseguir produzir uma música se você nunca ouviu uma música antes. Você não consegue produzir literatura, você não consegue produzir um roteiro se você não praticar. Então, você vai ter que fazer muito. Não tenha... eu sou um escritor profissional, eu não escrevo quando eu estou inspirado. Eu escrevo sempre. Preciso escrever sempre. É isso que me levou para conhecer o mundo, isso me levou para... me trouxe aqui. E tá aqui, conversando com essa audiência, conversando com o Instituto Criar, conversando com a SPCine, conversando com vocês todos, aqui eu entendo que eu estou no Dream Team da produção cinematográfica. Não é à toa que eu comecei dizendo que, dando os parabéns para vocês que estão criando nesse momento de escassez, não é incentivo, não é... Como que chama aquilo quando você fica motivado, quando você tem um estímulo, Um entusiasmo? Então, acho que a gente vive um vale de inspiração, porque tudo suga tanta energia da gente, que se você consegue produzir um curta num momento desse, dentro da sua casa, eu só tenho a aplaudir, só tenho a agradecer a vocês. Estou vindo aqui para aprender, de verdade, não é? Não. E como que eu faço isso na minha vida? Desse jeito, todos os dias, agradecendo quem eu sou, quem eu construí e tal, mas, sobretudo, pondo em prática. Porque se não é a prática de vocês, de terem se inscrito para participar desse edital, terem sido selecionados, se não é a iniciativa do Instituto Criar, se não é a iniciativa da SPCine, se não é a iniciativa das pessoas, o mundo não transforma. Se você só no campo das ideias ficar achando que a coisa transforma, então vamos lá para as dicas práticas. Dicas práticas: celular. Tem que ficar desligado, tem que jogar fora. O celular está sempre comigo, mas eu comando ele, não ele me comanda. Tecnologia é isso: televisão, computador, rede social. Isso aí são drags, são ralos de energia, de atenção, do seu tempo. O seu tempo é a coisa mais preciosa, mais rara que a gente tem. Se a gente consegue filtrar o momento que eu quero me distrair, o momento que eu quero me entreter, o momento que eu quero me informar, o momento que eu quero produzir, você achar que está tudo junto, misturado, e eu estou dando like em todo mundo, eu estou compartilhando, eu estou fazendo aqui minha imagem, eu estou aqui fazendo aqui minha projeção social, não necessariamente. Você pode estar servindo, aquele privilégio da servidão, você pode estar só servindo a uma ferramenta que tem um dono, que tem uma empresa, está servindo a uma empresa, está sendo alimento dessa empresa, não está se nutrindo. Então, eu acho que se a gente tiver, nesse sentido que eu acho que eu sou bem realista, de entender qual é a regra do jogo, e aí eu posso até não ser um bom jogador, mas eu conheço a regra, eu conheço. Então, aí a gente consegue ter esse privilégio de falar, não, dá para ter 5 minutinhos de sonho aqui. É engraçado que o sonho tem... esse sonho, ele coincide com dormir pouco. Não dormir pouco no sentido, mas de ter pouca preguiça mesmo, de ter que levantar e ralar e colocar... Trabalheira. Colocar a cara a tapa e vamos lá, vamos construir. Porque você ficar só sonhando é muito legal também, mas isso aí não realiza. Você não faz, você não desenvolve ação. Não cria. Uhum. Ô, Tônio, eu tô vendo aqui uma pergunta do Jorge Yuri. Ele está fazendo agora um projeto de ficção, mas no futuro ele tem aí um projeto de fazer um material, um documentário. E ele está perguntando quais são suas dicas para organizar esse material documental. E aí, sei que você está aí super envolvido com essa cinebiografia do Emicida, que imagina a quantidade de material, porque ele já é um produtor de conteúdo a cada 5 segundos, uma vida inteira, que já anda com mais 22 pessoas atrás produzindo mais conteúdo por ele. Então, assim, acho que essa pergunta vem bem a calhar. Se você puder contar um pouco
do processo, como tem sido, qual é a tua conexão com o Emicida, o que você tem feito hoje e como você tem feito para organizar esse material, para transformar isso num filme. Transformar uma vida num filme não é fácil, né? Você tem razão. Na verdade, esse é um sonho. Esse é um sonho que se tornou realidade, está se tornando realidade, inclusive com o apoio da SPCine. E a gente está construindo isso eu faço parte de uma equipe de roteiristas. Eu sou um dos 4 roteiristas. Entre os 4, o próprio biografado é um dos roteiristas. Então, ter o Emicida ali como roteirista nos ajuda muito. E eu acho que a gente precisa, o ponto de partida é você selecionar qual é a história que eu quero contar. Isso é fundamental, porque se você não sabe o que você quer falar, para quem você quer se comunicar, ou qual é a mensagem que você quer passar, aí não tem jeito, aí você se perde e aí, nossa, o mundo é cheio de informação e cada minuto tem informação nova e aí você não consegue dar o primeiro passo. Vira uma centopeia que não sabe qual é o primeiro pé que você coloca na frente. Acho que o fundamental é você ter saber que mensagem que eu quero comunicar, para quem, por quê. Se você tiver no jornalismo, tem as 5 perguntas, né? Por quê, quando, onde. E aí, se você levanta essas questões, se você consegue responder para você mesmo, o restante é um processo de coletar material, destrinchar esse material e apresentar esse material da maneira que você quer fazer essa contação, de uma maneira linear, não linear, enfim. O que vem primeiro, qual é a sequência. Eu quero que, por mais que seja um documentário, eu quero que ele tenha um traço aqui de ficção, eu quero que ele seja extremamente ficcional. Na verdade, toda a história ela é uma ficção por si só, né? Ela é uma narração, é uma versão. Você está contando uma história, você está contando a sua versão da história e você precisa saber que história você quer contar antes de sair contando. Acho que essa é um pouco de como dá para organizar uma produção de documentário. Mas daí, entrando nessa história do Emicida, como é que vocês têm se organizado? Conta um pouquinho desse processo pra gente, assim. Quer dizer, quem determinou esse fio condutor? Qual que é a sua parte nessa história? Como é que você tem organizado tudo isso? Bom, eu fui convidado pelo Emicida. Eu conheço o Emicida muito provavelmente como vocês, como um cara que muito nos inspira a cada provocação dele, que é um provocador também. Então, ele muito nos inspira, quanto artista, quanto pessoa, quanto uma das figuras mais relevantes da nossa era. Eu sou muito grato de ser um contemporâneo de um cara como o Emicida. E desejei trabalhar com ele em outros momentos, em outras situações. Tem alguns desenvolvimentos com ele. Produzi, por exemplo, um livro que a gente lançou. Agora, ele me convidou, ele fez um convite para que eu fosse um roteirista dessa cinebiografia. E eu não sei como seria eu ser convocado. Eu não gosto de futebol, mas acho que é uma coisa né, que as pessoas gostam e tal, um conhecimento mais popular. Imagina você ser convocado para a seleção. É assim que eu me senti. Imagina você. Eu não conheço eu não sou um astronauta, mas imagina você pisar na Lua. Acho que é uma sensação muito semelhante. Ou seja, uma coisa única, indescritível e, ao mesmo tempo, extremamente prazeroso, porque une uma vocação que eu tenho, uma missão que eu tenho, que são contar histórias invisíveis, histórias invisibilizadas, histórias que a gente nunca viu. E a história dele é isso. A história dele é a história de mulheres fortes, guerreiras. A história de Dona Jacira, por exemplo, a mãe do Emicida, é uma história de uma mulher na periferia, como as mulheres na periferia, fortes, guerreiras, combatentes, que formou esses filhos, os 4, né? Os 4 filhos dela são grandes guerreiros e poder conviver, poder ser amigo e poder colaborar numa produção dessa é um sonho que se tornou realidade. Eu só tenho a agradecer, sou grato e sinto muito orgulho de ter essa possibilidade de estar ajudando a contar essa história.
Então, é um processo que está em construção, é um processo que é produzido em 4 mãos, é um processo que tem é muito rico, muito criativo. Cada um das 4 cabeças tem lá seu universo. Então é muito rico, eu aprendo demais. Gosto de produzir de maneira colaborativa, de maneira conjunta, porque escrever é um trabalho muito solitário, produzir roteiro, produzir livro, sou editor também, então está editando, tudo é processo muito solitário, então ter a possibilidade de trocar é um processo muito enriquecedor. Não posso dizer muito mais que é um processo em construção, então não tem ainda o final feliz, a gente está construindo o final feliz da história. Quanto tempo vocês têm para desenvolver esse projeto? Eu não sou muito bom para calendário, não, mas a gente tem aí, acho que... Enfim, na verdade, a gente está nesse momento aqui que todas as coisas que envolvem programação, agenda, cronograma, calendário, está tudo bagunçado, né? Então, eu não consigo dizer necessariamente qual o momento de lançamento, qual é as próximas Mas vai etapas. ser um longa. Sim, essa é a proposta. É um filme, uma ficção, que eu acredito que a gente nunca viu, porque é uma história de uma pessoa que se deu bem, é uma história de um cara que deu certo, de um cara pobre, preto da periferia, que foi protagonista e venceu, porque a gente só vê, e aí está o não reconhecimento que eu disse no passado, na década de 90, no começo dos anos 2000, a gente viu muito filme onde a nova organização do cinema, o cinema foi reinventado a partir de um filme onde o negro foi colocado no lugar de protagonista, mas um protagonista que morre no final. Todos esses filmes, todos eles, pode ver todos, e eles sempre têm esse fim. Então eu fico muito grato de trabalhar com um filme onde o ator está vivo, onde o protagonista está aqui construindo, é um dos roteiristas, tem uma história bonita, uma história que nos alegra. Então, é mais um motivo que eu sou muito grato a essa história toda. Ô, Tony, então vou juntar aqui 2 perguntas, da Jaque e do Gabriel, porque você está falando sobre essa dificuldade, né? A gente sempre tem, quando é um protagonista, ele morre no final. O Gabriel está falando o seguinte, né? Na periferia, a galera está muito acostumada com os blockbusters americanos, né? Como você vê a relação das pessoas na periferia com as suas produções e com a sua forma de contar a história. Eu vou somar isso com a história da Jaque, porque ela também está falando o seguinte, olha, eu até posso me denominar roteirista, mas eu não falo isso por aí, porque na minha realidade, o que é um roteirista e o que eu... Tem uma coisa enraizada que é difícil a gente poder se autodeclarar assim, né? Como é que você chega nesse momento, nesse cenário do audiovisual, com o seu nome ali no crédito, com toda a parte técnica, sendo reconhecido? Qual é o nome da pessoa que fez a primeira pergunta? O Gabriel. Só refaz ela de novo, por favor. Ele está falando o seguinte, hoje a galera está muito acostumada com busters americanos. Gabriel, eu prometo que vou ser sintético aqui, para dizer o seguinte, vou fazer de conta que é o curta de vocês ali, começo é papo reto. Gabriel, se o pessoal está vendo blockbuster, para mim já está bom, porque já está vendo alguma coisa, está vendo uma produção. Mas, porque eu acho que nem está vendo, eu acho que a gente nem está absorvendo, nem mesmo os blockbusters. Eu acho que a gente ainda está patinando e nem chega nesse lugar. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que ainda é pior do que isso. Mas como que a gente transforma isso? Se reconhecendo, produzindo, vocês fazendo, o material de vocês precisa ser rico, precisa de comunicar esse pessoal. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, mais do que criticar quem está vendo blockbuster, ou está vendo reality, ou está vendo novela, ou está vendo, enfim, jornal sensacionalista, enfim, vendo o que dá para ver, porque é o que chega. A gente tem que entregar coisa boa. Eu acho que as pessoas não escolhem beber água suja. Eu acho que elas bebem água suja porque não tem outra. Se a gente der uma água limpa, ela pode estranhar o gosto no começo. Falar, mas essa aqui não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Mas depois que ela começa
a perceber que aquilo é água limpa, aí já era. Eu esqueci o nome dela. A segunda pergunta. Deu uma travadinha aqui para mim, não sei se foi a minha, foi a Jaque. Tá A falando Jaque. Eu lembro da questão pergunta de... dela. A Jaque está falando assim que ela não fala para os outros que ela é roteirista. Se ela nem contou para os outros, se ela nem acreditou ainda, como que ela vai transformar isso? Então começa você acreditando. Ou você acha que eu precisei de alguém falar que eu era escritor para começar a virar escritor? Alguém falar que eu era roteirista para virar roteirista. Eu fui o primeiro a transformar essa realidade na minha cabeça, dentro de mim. É doído? É. Você tem que fazer esse batismo? É necessário. Tem que pular do precipício e falar, eu sou. Se você precisar de uma aprovação externa, aí vai demorar um pouco mais. Talvez não chegue. Nem sei se Como chegou foi para sua mim. primeira aprovação externa, Tony? Eu não sei se chegou para mim. Eu não cheguei. Eu estou esperando até agora. Estou aqui na fila aqui, ó, com a senha também, viu, já. Agora, assim, é lógico, ouvir de um cara como Emicida falando assim, eu quero que você escreva a história do meu filme, a minha história no cinema, é você que vai escrever, para mim isso é uma aprovação também. Mas a aprovação difícil não é essa. A aprovação difícil é você se convencer que você é capaz, que você é possível. Porque essa noite que ele me arrancou o sono me fazendo essa proposta, eu passei a noite inteira tentando convencer ele de que eu não era essa pessoa. Eu falei, não, mas eu não, tem tanta gente aí, tanta gente boa, vamos pensar aí que a gente encontra alguém e tal. Então, convencer a si mesmo é mais difícil. Eu, antes disso, já tinha produzido um documentário, tem 3 horas de duração, tinha passado por quase 10 países, tinha passado por praticamente todos os estados do Brasil, retratando a realidade da nossa cultura de rua. Eu já produzia, já era roteirista, já sou roteirista. Mas cinema também tem um degrauzinho diferente também, né? Cinema é esse clubinho fechado, blindado, que a gente não tem esse aval, essa moral. Se não fosse um cara preto, pobre da periferia, que deu certo com a música, que é um conterrâneo, um contemporâneo e um morador da Zona Norte como eu, vem da Zona Norte como eu, aí foi nosso santo que bateu e ele me chamou para essa missão. E aí não dá para negar fogo, vamos para a luta. Como foi que ele te achou, Tony? Onde é que ele conheceu o seu trabalho? Eu conheço o MC há muito tempo. Quando ele não tinha a mixtape, a primeira, o Gabriel da Zona Norte também. Firmeza, é nóis, mano. É um quilombo. E não foi a MC que me achou. Eu conheço a pegada dele desde o início, antes dele lançar o primeiro disco. Acompanho a carreira dele desde o começo, desde os primórdios lá. Antes dele lançar o primeiro disco, o Emicida já tinha uma coisa que ele já era um fenômeno na internet por colecionar milhões de views num lugar que pouca gente conhecia, um tal de YouTube. Então, ninguém conhecia essa plataforma, é bem diferente de hoje, ela não remunerava, só existia nos Estados Unidos, era um servidor estrangeiro, difícil para subir o vídeo. Gravar, então, a gente não tinha celular com câmera. Então, estou falando de 2006, 2007, o primeiro disco dele é de 2009. Aliás, 2011, se não me engano, 2010, por ali, nessa época, ou seja, tem mais de 10 anos. E ele já era um fenômeno com milhões de views. Nas batalhas que ele fazia na rua, alguém com uma câmerazinha filmava e colocava, isso aí era um sucesso planetário, era um fenômeno. E eu acompanhei, graças ao hip hop, por isso que eu falo que o hip hop é essa escola, essa formação, essa rede. É uma internet antes da internet, é uma internet a carvão, que me apresentou ele e disse, você já viu esse cara rimando? Ele não tinha um disco, ele não tinha, mas era extremamente famoso dentro do Orkut, finado Orkut. Então, desde essa época eu acompanho esse menino e virou esse monstro que está aí. E extremamente coerente, extremamente ético na arte que produz. Então, é um prazer demais colaborar com uma pessoa que inspira a gente tanto. Todos nós, né? Imagina.
Se não inspira alguém aí, pode Maria? sair, não pode continuar, não. A Maria está contando que o projeto dela, agora, do Curta em Casa, é um documentário que chama Uma Carta Aberta para para os nossos ancestrais. O visual da carta vai ser momentos da casa dela, junto com o áudio, com as reflexões sobre esses tempos para os nossos ancestrais. E ela convidou os primos para memorar essas lembranças dos momentos em famílias. E acontece que o negócio está ficando enorme. Como é que ela faz para sintetizar? É um curta de 3 a 6 minutos que eles têm que entregar daqui a uns dias. Então, fala um pouquinho sobre esse poder da tesoura, da síntese para gente. Pois é, eu sei disso. Eu sei que o curta tem que ser curta. E aí, ela tem que ser a diretora, ela tem que ser a roteirista, ela tem que ser a pessoa que vai dar esse corte. Porque eu entendi o que ela está fazendo. Ela está fazendo um mergulho e ela precisa de fazer esse mergulho mesmo. Que bom. Agora, desse mergulho, o que você vai trazer? Tomara que ela faça um longa, né? Quando ela faça esse romance aí, parecido com o Kunta Kinte, né? Que vai nas origens e chega na África, porque qualquer um que fizer um mergulho na sua história vai chegar na África. Agora, ela precisa de entregar 3 minutos, né? 3 minutos. 6, vai. 6, tá bom, já virou o dobro. As pessoas vendem carro com 30 segundos. Vende plano de saúde, vende prédio, vende casa, vende viagem com 30 segundos. Então, 3 minutos é uma eternidade para o audiovisual. Aí é o trabalho Acho que você falou uma coisa antes que é muito importante, né? Que é ter muita certeza de qual é a mensagem que você quer passar. A história que você vai contar pode ser muitas, mas qual é a mensagem te ajuda a essencializar, a olhar e falar quais dessas 1000 imagens me ajudam a contar essa mensagem, né? Comunicação não tem para onde fugir. Comunicação é uma coisa que menos é mais. Se eu pegar aqui e apresentar para vocês 1 milhão de imagens, o Google faz isso. Se você colocar lá chocolate, sei lá, chocolate não é legal essa hora, né? Todo mundo vai começar a pensar no chocolate e vai esquecer da live. Mas que seja, se você colocar alguma palavra no Google e vai aparecer lá 1 milhão de resultados, você vai clicar na primeira. Então, 1 milhão e 1 é a mesma coisa. Na verdade, 1 é até melhor. A gente é assim. Nosso cérebro é assim. Nossa banda neural é assim. Ela é limitada. A banda da internet ela pode aumentar e vai multiplicar. O processador do computador vai aumentar. Agora, a gente, tirando as mulheres, nós fazemos uma coisa por vez. Então, as mulheres têm uma capacidade ampliada nisso. Tem um poder de processamento muito superior ao do homem. Agora, o que a gente precisa fazer é selecionar qual é essa imagem que comunica, qual é essa mensagem que comunica, porque 1 milhão não comunica. Uma imagem vale mais do que 1 milhão de outras imagens. Então, qual é a imagem que você quer comunicar? Muito legal. Ô, Tony, a Carol Cristina está dizendo que tem um sonho de abrir uma produtora de vídeo e seguir com a carreira de roteirista. Tá te pedindo dicas, então eu vou emendar falando assim, conta um pouquinho da sua história, como foi que você abriu tua editora, você abriu tua produtora, quais são as dicas, os aprendizados aí da tua história? Antes de eu dar a dica, eu quero que a Carol, depois, quando a gente terminar aqui, eu vou passar o currículo aí para a Carol, para me contratar nessa produtora e tal. Tomara que você pague bem e tal, porque é um desafio o tempo todo. É um desafio você alinhar o sonho. O sonho é muito bonito, estamos aqui falando de sonho, porque a ideia é inspirar. A ideia é não fazer vocês pularem do barco. Porque se contar a outra parte, a parte dos boletos que chega, tudo mais, aí daí a gente vai começar a chorar aqui. Então, a ideia não é essa, não. A ideia é te inspirar a partir de histórias inspiradoras. Então, o que eu posso dizer? É que o importante não é, e acho que esse não é um medidor de valor, o quanto você ganha, o quanto você acumula e o que você tem. O medidor de valor é quando você quer contar uma história
dos seus antepassados e conta a história junto dos seus primos e começa a perceber que você tem uma história que não cabe em 6 minutos. Isso, para mim, é um valor inestimável. Isso é um valor imaterial, que só a arte é capaz de capturar. Isso aí não tem preço. Coloca o preço que você quiser. Então, eu não sou o melhor cara para dar dicas de marketing de business. Embora eu possa dizer o seguinte, a gente tem por hábito, e quando eu digo a gente, eu estou falando nós, produtores da quebrada, artistas, que acreditamos na nossa arte, fazemos com coração, somos negros, pobres, favelados, as minas, a gente ganha metade de 10% do que deveria ganhar. Muito menos do que isso. Então, a gente continua, vou usar uma frase de um cara que muito me inspira, que é o poeta Sérgio Vaz, a gente continua até hoje trocando espelhinho por ouro. Então, a gente precisa valorizar nosso ouro. Então, eu não tenho essa fórmula, essa receita, porque o mercado é cruel e não está aqui para valorizar o coração. Ele está aqui para pedir para as pessoas voltarem a trabalhar quanto antes, no máximo dá R$600, por isso que eu acho louco, por isso que eu estou dando os parabéns quando o Instituto Criar, junto com a SPCine, nesse momento, oferece uma verba emergencial, porque tem esse caráter também, de R$3.000, para você ficar em casa, produzir com segurança arte, cinema, cultura, para roteirista iniciante, como todos nós, porque todos nós somos iniciantes, num momento desse, isso aqui é uma coisa que a gente precisa de considerar e relevar. Isso aqui é sobrevivência, nós estamos fazendo arte de guerra, arte de sobrevivência. Então, é uma iniciativa incrível, que muito me orgulha. É muito bom poder trocar essa energia com vocês, porque o curta de vocês tem que ser monstro. Vocês estão fazendo isso com recurso público, né? Porque é recurso que estava ali disponível para as pessoas participarem. Vocês se inscreveram, foram selecionados. Isso é um reconhecimento. Então, a partir de hoje, está proibido. Vamos combinar a partir de agora. Está proibido alguém dizer aqui que não é roteirista, porque você foi reconhecido pela SPCine, pelo Instituto Criar. Precisa mais o quê para dizer que você é roteirista? Precisa de eu vir aqui numa live? Então, já não precisa mais nada. Eu acho que tem uma coisa que eu queria emendar aí nessa história, que gente, realmente, quando a gente pensa em abrir uma produtora, é tudo muito pesado, né? É o CNPJ, é o custo, é o salário e tal. Agora, hoje, os tais coletivos estão aí para mostrar que a nossa soma da caminhada autônoma de cada um já é uma produtora, né? Então, Carol, eu acho que olha para a tua caminhada nesse momento. Uma MEI já é uma produtora. Juntos amigos que cada um tem um talento num canto. Como é que a gente faz isso acontecer? Um projeto, pode sonhar já enorme, um projeto lá na frente, de gente grande. Putz, eu queria fazer na Netflix uma série de ficção, beleza. Quem é que está fazendo? Começa a se juntar com essas produtoras que são maiores, não tem jeito, porque aí para Netflix vai ter que ter um número lá na Ancine, né? Mas faz seu coletivo, começa a produzir. O Tony falou uma coisa que é real, a gente precisa ter o nosso portfólio ali na mão, porque se a gente não tiver, a gente também não vai se vender. Tem que... não vamos sair falando de palavras. Então, acho que quem está aqui no Curta em Casa já é produtora da sua vida, já é autor do teu filme e da tua vida, não é não? Sem dúvida, você tem toda a razão. Acho que você dá boas dicas aqui. Primeiro, o CNPJ acho que é consequência, mas produza. Então, produza que seja para você mesmo. A consequência disso é que em algum momento alguém vai te chamar para palestrar, vai te chamar para fazer uma produção, uma colaboração, para escrever um release para algum filme. Você não vai começar escrevendo filme. Você vai começar, de repente, fazendo a rede social de uma produção. Enfim, se você gosta disso, você vai ter que estar produzindo, você vai ter que estar interagindo, você vai ter que estar acompanhando e sabendo o que está acontecendo nesse meio. E a consequência disso é que você vai, obrigatoriamente, a vida vai te impulsionar para isso. Você vai ter que ter essas ferramentas legais para dar resposta para a demanda que você mesmo está criando para a sua vida. Então, você vai precisar de ter um CNPJ, daqui a pouco você vai ter que ter um escritório, daqui a pouco você vai ter... Mas se você começar pelo escritório, pelo prédio, pela cadeira, pelo móvel,
você já começou errado, porque você começou por uma coisa que não produz. Somente o ser humano, nós estamos em 2020, eu não estou falando besteira, não. Um carro pode ser pilotado sozinho. Uma série de coisas pode ser construída a partir de robô. Um carro pode ser construído por um robô. Agora, somente o ser humano é capaz de produzir a arte. Então, o que a gente tem, nós somos privilegiados se a gente atua nessa área. Porque se o cara faz cálculo, uma máquina pode substituir ele. Se ele faz um serviço manual, em algum momento esse serviço vai ser substituído. Agora, esse saber, que é um saber ancestral, que é um saber de se conectar com as pessoas através da arte, da música, da literatura, da poesia, do teatro. O teatro é o pré-cinema. Quer fazer cinema sem custo nenhum? Faz teatro. Quer produzir um filme para a Netflix sem os contatos e sem o custo, sem a superprodução, você não tem a verba da superprodução, faz no papel, o papel aceita. Então, começa a produz o tempo todo e a consequência vai ser você ter uma caneta, um lápis, uma cadeira, um papel, eventualmente um prédio, um escritório com seu nome e tal. E quando você tiver, me chama lá para atuar junto com você. Estamos aqui para colaborar. Tem uma lenda, gente, não sei se quem já ouviu dizer nela, que teve um dia que a Verdade resolveu querer entrar no castelo do rei. Aí ela foi lá, bateu na porta. Aí o rei abriu a porta, estava a Verdade toda nua. E o rei foi lá e fechou a porta e falou: onde já se viu entrar toda nua no meu castelo? De jeito nenhum, vai embora. Ela tentou pela porta do fundo, lá foi, tentou pela janela e fechava tudo. A Verdade não entrava no castelo do rei. Até o dia que a Verdade chegou, disfarçada de arte. Sabe o que o rei fez? Colocou a Verdade na sala principal, bem bonita, um quadro assim. A arte é arte quando ela tem a verdade de cada um, né? Então eu acho que vale a pena cada um aí no seu processo checar se esse filme seja uma ficção, porque a ficção tem muitas verdades, seja o doc, seja um videoclipe, um videoarte, se ela está contando a sua verdade, da tua experiência de vida. Porque vocês podem fazer um filme sobre baleias do Atlântico, não sei da onde, é sobre a sua verdade aquela baleia. Tem algo sobre você, né? E então, Tony, falando sobre isso, tem um anônimo aqui, não sei quem é que falou, que está escrevendo seu primeiro roteiro, né? Sua primeira verdade aí. E ele já tinha o hábito de escrever, mas ele queria dicas para a manutenção desse hábito da escrita. Você tem dicas? O anônimo quer o quê mesmo? Ele quer uma dica já tem o hábito de escrever e quer uma dica para produzir? Para potencializar esse talento aí da escrita. Como que você potencializa? Se eu fosse um chefe de cozinha, o que também é arte? O que eu preciso fazer? Conhecer tempero, conhecer os ingredientes, saber de onde que eles vêm, como que eles são cultivados e tal, não é isso? Vamos traduzir isso para a nossa realidade, porque nós somos chefes de cozinha. Como que a gente faz? Como que a gente prepara nosso prato? A partir dos ingredientes que a gente tem, a nossa bagagem, a partir dos temperos e da maneira que a gente aprende a manusear esses temperos. Então, hoje em dia, a gente tem tudo. Hoje em dia, a dificuldade está em selecionar, porque eu venho de uma época onde era muito difícil conseguir acesso ao material, acesso a uma produção, a um vídeo. Tudo demorava, tudo era muito complicado. Hoje em dia, você tem curso online, você tem lives como essa, você tem apostilas que você pode baixar gratuitamente, seja produção de roteiro, conhecer técnica. Então, muito menos do que falar de técnica, eu acho que é essa iniciativa. Eu queria muito mais dizer sobre essa necessidade de a gente conhecer qual é o prato que a gente quer preparar, qual é a nossa verdade que a gente vai colocar nessa baleia, qual é os ingredientes que a gente tem à mão e como que a gente lida com todos esses utensílios aqui. A panela, o fogo, o frio, enfim, como que a gente utiliza todo o nosso repertório para apresentar
o melhor alimento possível para as pessoas, porque o que a gente está oferecendo é alimento, e se você fizer um alimento mal preparado, as pessoas vão passar mal. E aí você vai perceber que você vai ser cada vez menos requisitado para preparar alimento. Então, como que a gente prepara mais alimento? Preparando, errando, tentando, fazendo, provando dos outros. Então, essa troca precisa ser diuturna, tem que ser em tempo integral, tem que ser infinita, o tempo todo. Enquanto você está vivo, você tem que estar aprendendo e produzindo. É a dica que eu posso dar. Menos que isso é mediocridade, menos que isso você não vai alcançar a excelência, porque o que é a excelência? Você começa a aprender e no começo você está muito empolgado. Então, seja aprender uma língua nova, seja aprender a dançar, enfim, aquilo que você se propõe a aprender, tocar um instrumento, uma coisa extremamente difícil, tem uma curva de aprendizado muito dura. Mas no começo você está muito empolgado, então você não quer fazer uma aula, você quer fazer logo todas. Você quer ver uma série, uma maratona. Eu não assisto maratona nem ferrando. A série foi feita, o cara pensou muito para fazer uma série para durar 40 minutos. Por que eu vou ver a maratona inteira? Por que eu vou ver tudo de uma vez? Por que eu vou comer tudo o banquete inteiro de uma vez? Eu vou passar mal no dia seguinte. Aí no dia seguinte eu estou com dor de cabeça, não acorda porque perdi o horário. Começa. Menos é mais na comunicação, certo? Então vamos lá. Então, vamos se alimentar, se nutrir de maneira adequada. A consequência é que você vai preparar pratos cada vez mais saborosos. É a dica que eu posso dar. A gente tem que estar se nutrindo sempre, trocando sempre. Olha só, gente, eu vou fazer a última pergunta e a gente vai abrir. Tem uma dinâmica aqui, Tony, no nosso chat, que a galera levanta a mão e aí a voz dela é liberada e ela faz a pergunta direto para você. Uma última aqui, somando com você. Se der porrada, chega aqui em mim aqui também? Essa mãozinha pode ser poderosa. Você falou sobre a mediocridade, então eu vou somar aqui 3 perguntas de uma vez. Porque a Tayane falou, putz, você já passou por um momento do teu roteiro tá fraco ou tá genérico, como você busca as suas referências? E teve alguém aqui, a Jaque também, que falou, conta pra gente suas referências de roteirista, diretor, de filmes, ou suas dicas de livros para ampliar conhecimento e repertório. Então, fazer isso e a gente passa para as mãozinhas, tá, gente? E tem mais... aqui a sua voz entrando no meio da coisa, também adicionando que a Tayane pergunta como uma dica também de se em algum momento quando você se sentiu paralisado, né, ou com bloqueio criativo também, como é que é esse seu processo. E aí a gente fecha todas essas perguntas daqui do QIA. Beleza, boas perguntas, boas questões. Bloqueio criativo, acho que isso não é necessariamente o mal que me amedronta, não. Não quer dizer que eu sou um poço de criatividade, mas quer dizer que se a gente fizer certinho, a coisa vai. Se fizer do jeito que eu estou dizendo aqui, ó, vai atrás dos bons ingredientes. Não sai querendo comer tudo de uma vez e comer, porque você vai ficar entupido. Isso quer dizer o seguinte, muita rede social é bloqueio criativo. Muita série de Netflix, mas adianta mergulhar no Netflix de manhã, de tarde, de noite, ficar 24 horas lá e falar assim, eu vou produzir para eles. Porque não é assim que acontece. Não adianta ver novela de manhã, de tarde, de noite e falar assim, eu vou virar um dramaturgo, um novelista. Tem que selecionar, calma lá. Tem o momento da pausa. E isso vai gerar a sua produção. O bloqueio criativo certamente tem algum excesso. É o excesso que acaba... O corpo fala, peraí, vamos parar um pouco. Então, se você der uma pausa, criar um momento de silêncio, pode ser um caminho aí. É a dica que eu posso dar. Sobre referência, vamos de trás para frente. De trás para frente, o que eu vi ontem, o que eu falo, para tudo que você está vendo. Se quiser, pode desligar a live e vai ver. Spike Lee é um cara que me emociona desde quando eu nasci. Esse cara... Nossa, esse filme, essa sequência que ele fez agora, esse filme da Netflix aí é monstra. Então, se for ver, já começa nos melhores. Spike Lee, esse filme dos 5 irmãos de guerra ali é uma referência. Tem um documentário do Fela, meu amigo Fela, acabei de ver também. Estou falando de trás para frente as coisas que tá fervilhando na minha cabeça.
E aí não vai ter muito, assim, porque eu não sou esse rato que acompanha e preciso de estar na última onda da batatinha. Acho que é uma outra dica também. Você vê tudo, e principalmente o que saiu, o lançamento, e está acompanhando tudo, certamente você vai também capotar na curva, porque acho que não é assim que a banda toca. Pelo menos essa é a minha toada. Eu acho que menos é mais. Principalmente nesse momento. A gente vive uma avalanche e a gente só sai dela se a gente conseguir dar um passo de cada vez. Mas vamos lá para as referências, que é uma boa questão. Minha referência, eu vou agora de frente para trás. Minha referência na literatura. Jorge Amado, um cara que me fez eu me apaixonar por literatura. Na verdade, minha grande referência é o hip hop. O hip hop é essa escola que me ensinou. Então, você passa pelo Gambino, que tem produzido muita coisa interessante no audiovisual, que não é só filme, não é só ficção, é também videoclipe. E como o hip hop foi quem falou, ó, vai ler, vai estudar, vai se informar, do mesmo jeito que eu estou falando para vocês, se vocês não fizerem isso, quiser pular essa etapa, tranquilo, ninguém vai ver. Porque essa parte aí fica submersa e ninguém vê. Isso aí é raiz, ninguém percebe. Mas é fácil perceber se a árvore está dando fruto ou não. Então, é pelo fruto que a gente consegue perceber o tamanho, a profundidade da raiz. Finca aí a raiz, vai ter que... É mais leitura do que ver, porque ver a gente vê o tempo todo, a gente é audiovisual o tempo todo, então a gente vê muito. A gente precisa também criar essa capacidade de criar imagem dentro do cérebro. Isso só acontece dentro de um processo de comunicação não passivo, que é vocês aqui me ouvindo e eu não consigo ouvir ninguém. Então não vejo a hora de começar a ouvir vozes aí para poder interagir. Mas esse processo passivo de só absorver, ele cria uma dormência no cérebro. Daqui a pouco vocês vão estar dormindo aí, se eu continuar falando. Agora, se você criar um processo que a literatura desperta, isso é neural, isso aí é biológico. Então, não é ficção da minha parte, não. O cérebro vai criar certas conexões. Se você lê, que só a leitura te dá. Se você ouve música, só a música vai te dar. Mas principalmente a leitura, porque nós estamos falando aqui de um processo de narração, né? De um processo narrativo, de contar uma história utilizando os elementos narrativos, de criação de personagem, cena, ação, qual é a função de cada personagem, enfim. Eu podia ficar teorizando sobre isso, mas aí você vai ler, vai conhecer as apostilas que falam disso. Mas precisa ler, e ler também, sobretudo, a ficção. Literatura de fato, romance, de ler coisa com densidade, porque senão, se a gente lê só Twitter, a gente nunca leu tanto, a gente lê o tempo todo, não tem preconceito com a tecnologia não, a gente fica o tempo todo lendo e escrevendo, dando joinha para saber quem está lendo e escrevendo, mas se você só lê meme, você não vai produzir, se você só lê meme, você vai estar achando que está bem informado pra caramba, se você só vê o telejornal, você vai achar que você está conhecendo tudo sobre o mundo, mas você não está, de fato, bem informado e você não está, de fato, pronto para produzir. Então, eu sei que é um banho de água fria, mas é simples assim, ou duro assim. É duro desse jeito. Precisa fazer lição de casa, precisa exercitar a leitura, precisa... E quando eu digo leitura, é a leitura de mundo. É a leitura de livro, leitura de ambiente, leitura de pessoas, leitura de situações. A gente tem isso nato, a gente sobrevive por causa disso, a gente consegue ler rosto, a gente consegue ler intenção. Vocês sabem que eu estou aqui de verdade, vocês sabem que não é maquiagem, vocês sabem que eu não decorei um script para estar falando com vocês. Por quê? Por essa capacidade que a gente tem de ler. A gente tem que praticar e exercitar essa capacidade. Bora. Respondido aí, gente? Tô vendo que tem duas pessoas aqui de mão levantada, a Juliana e a Tamires. Eu vou sugerir para a gente ouvir as duas perguntas, aí você responde as duas. Eu achei que elas iam tirar 2 ou 1. Ouvi, você me ajuda? Juliana tá por aí? Alô, alô, som teste. Ei. Boa. Diga lá. Estão me ouvindo? Sim. Oi, boa noite, Tony. Boa noite, Luciana. Boa noite, pessoal. Minha pergunta seria
sobre essa construção de narrativa da vida real. Como conseguir construir uma atmosfera e além disso, construir perguntas onde eu consiga adquirir todas as respostas que eu gostaria, sabe? Pode explicar um pouco melhor, brevemente? Sim, assim, Tá. o meu No começo eu curta, entendi. posso falar um pouquinho do meu curta ou não pode? Pode, Ju. Então, a atriz principal do meu curta seria minha mãe. E ela é uma pessoa moradora de periferia, sempre morou. Ela não tem muito acesso à arte. Assim, ela é uma pessoa que, através da trajetória dela, virou até meio cascuda, sabe? E eu queria, apesar de ser Quem é a totalmente sua mãe? Conta aí, escorpiana. brevemente, quem é a sua mãe, só para me conhecer esse personagem. Então, minha mãe, ela é escorpiana, ela é super cascuda, uma mulher que teve que, sabe, segurar o mundo nas costas, só que ela é muito sentimental, só que ela nunca mostra, assim, realmente, nunca, mas chora, e chora, tipo, distante, assim. E aí eu não sei quais tipos de pergunta elaborar para conseguir extrair isso dela em texto, em voz off, assim. Eu não queria simplesmente botar a minha voz off do tipo, estou narrando a história de uma senhora que tem muito para contar, sabe? Eu queria a voz dela, eu queria a expressão dela, eu queria... A expressão eu já consegui tirar em imagem, mas eu queria em voz off. Tá. São duas perguntas, né? Eu vou ficar bem comportadinho aqui, porque eu já queria falar da sua mãe. Como ela chama? Ivonete. Boa. Boa. Muito Nossa. obrigado, Juliana. Eu vou só Obrigado, gente. aqui. Vamos E abrir para a Tamires, Vi? Tamires. Tamires? Oi, alguém me escuta? Sim, todos. Boa noite, Luciana, boa noite, Tânia, boa noite todo mundo. Tânia, obrigada mesmo por essa troca, assim, foi bem importante, me identifiquei real com tudo que você colocou. Eu tive conexão com o audiovisual vindo do hip hop e da literatura marginal, isso é muito importante. Mas o que eu queria fazer são 3 colocações. A questão da gente levar o roteiro. Para onde a gente leva nossos roteiros, né? Porque é exatamente isso. A gente traz o nosso roteiro, extrai ele da realidade para onde a gente leva. Né? Eu tenho muito receio, assim, porque eu venho do novo formato do cinema, que é o cinema que a gente questiona mais sobre a distribuição, sobre para quem onde está a gente, para onde a gente está levando essa verba que o roteiro gere, né? Então, tipo, aquele medo de levar o roteiro para grandes produtoras e não ter um retorno, né? Então, essa primeira colocação, como a gente filtra isso. E a questão de, eu vi que essa questão de se autoafirmar como profissional do audiovisual é uma parada muito, muito séria. Eu mesma, assim, nesse curta, né, desse projeto, eu tô fazendo direção e roteiro, e eu precisei muito tempo, eu já faço direção desde o ano passado, de videoclipes, de curta, mas eu demorei muito tempo para me afirmar como diretora, justamente por conta de eu... O meu primeiro contato com o cinema foi dentro das produtoras, então, depois de sair do Criar, né? Então, meu contato ali com o cinema, trabalhar, foi em produtoras de branco, então a gente não se vê, a gente não tem esse reflexo, então a gente fica com esse medo do tipo, mano, será que eu sou isso? Como eu tenho que me afirmar sobre isso? É uma parada bem importante mesmo para discutir, né, essa autoestima, né? Porque quando você se afirma como profissional, você já tem essa autoestima de, tipo, mano, eu sou isso, eu consigo aguentar esse job, eu consigo me desempenhar, enfim. E a falta de conteúdo, a última colocação, essa questão da falta do conteúdo, de audiovisual e o hip hop dentro das plataformas, né? Hoje a internet é uma televisão, isso é real, assim, a gente quer ver qualquer coisa, a gente sempre procura as plataformas de pesquisa na internet. E eu, assim, eu vejo que, tipo, por exemplo, vamos usar a Netflix, né, que é uma plataforma bem importante, atual, de distribuição de filmes, e como o nosso hip hop Brasil não tá lá dentro. Isso é uma parada que me instiga muito, assim, tipo, quando eu tava no Criar, eu produzi o Daria um Filme, que é baseado na letra do Negro Drama, e depois que eu saí do Criar, eu continuei produzindo videoclipes, enfim. E hoje eu vejo que, tipo, quando a gente fala de hip hop dentro dessas plataformas, os gringos dominam real, sabe? Por mais que é uma plataforma gringa, a gente sabe disso,
Mas como vocês, roteiristas, diretores, enfim, leva esse conteúdo para essas plataformas que, querendo ou não, é um fácil acesso da galera que a galera de periferia tem, né? Tipo, a gente fala sobre essa democratização do cinema, mas, mano, a gente sabe que a galera tá consumindo dentro dessas plataformas, né? Então, como a gente leva o que a gente tá produzindo para dentro dessas plataformas. E é tipo, quando você digita hip hop assim na Netflix, hip hop Brasil, meu, você não encontra nada. É tipo, parece que o hip hop no Brasil não tem história, né? Então, tipo, eu leio seus livros, eu tenho seus livros, e eu vejo que o hip hop ele tem muita história, muita história mesmo. E como a gente tem que levar isso pra galera do cinema, pra galera da periferia consumir, sabe? Conhecer o hip hop. Tipo, a Dina não tem um livro e não tem um documentário. Então, se você não for do hip hop mesmo ali, tipo, você não vai saber quem é a Dina, sabe? Então, acho uma parada bem interessante. Mas, ó, só pra esticar mesmo, é isso. Brigadão. Obrigada, Tamires. Ó, última, Tony, que é a Carol que está de mão levantada, a gente responde as 3 para encerrar ou para encaminhar para o encerramento. Espera aí, eu apertei a Aline, que levantou a mão agora. Aline, eu acho que você faz a sua pergunta e depois eu chamo a Carol também. Que ela entrou bem na hora que eu ia clicar, a Aline entrou. Tá tudo bem também. Aline, aí, boa. Oi. Ai, eu escrevi a pergunta, mas eu vou falar aqui. Então, é a minha primeira experiência escrevendo roteiro, né? E eu sempre tive o hábito de escrever, tal. E aí foi uma experiência bem interessante. Aí eu queria saber, tipo, de dica, porque você fala muito da questão do eu vi você comentando sobre a questão do imaginário, sobre ler e o que a gente vai filtrar sobre as coisas que a gente consome, né? E aí eu queria saber, tipo, dicas de processos de criações, sabe? De escrever, se é, tipo, tentando narrar uma história para poder no ramo audiovisual, porque o meu foi bem focado na questão da adolescência periférica, né? Porque eu tenho uma adolescente em casa. E aí o meu curta vai se embasar nisso, nessa inspiração. E aí foi meio fictício, mas foi muito interessante vivenciar isso, sabe? E aí eu fico pensando, como que em outras narrativas, histórias, nesse processo criativo, você falou assim, você tem que saber o que mensagem quer passar no processo, sabe? Perfeito. Aline, no final deu uma cortadinha, mas eu acho que a gente pegou o espírito aí da sua pergunta. Vamos ouvir a última. Preocupada com o tempo? Carol, se você puder ser bem concisa aí na sua pergunta. Carol, pode falar. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, primeiramente quero agradecer por me dar a palavra aqui. Nossa, gente, eu fico muito nervosa quando eu vou começar a falar, enfim. Eu me identifiquei muito com essa história, queria dizer, a gente tem um grupo de hip hop aqui, de dança, na Zona Leste de São Paulo, então tudo que você falou a gente passa e eu me identifiquei muito mesmo. E a minha pergunta é, na sua trajetória, qual é a sua opinião em relação das qualidades, das maiores qualidades e dos maiores efeitos de um roteirista? Assim, tanto a sua experiência profissional, você mesmo, quanto que eu acredito que você já vivenciou com outros roteiristas. Então, qual é a sua opinião em relação a isso? Qual é o maior defeito e a maior qualidade de um roteirista? Boa. Obrigada, Carol. E agora, Tony, 5 minutos para só isso de pergunta para você, tá bom? Pergunta? Tem que ser 3 minutos. Não, tô brincando, bora. Se for 30 segundos, eu respondo. Meu nome é Enéas. Isso. Agora sim, eu quero pegar o espírito das perguntas, o espírito dessa participação. O primeiro dele é o seguinte: eu vou me dando conta que isso que eu chamava da necessidade, isso que eu estava dizendo sobre a necessidade de a gente se afirmar e não precisar de uma autorização que venha de cima para baixo, eu percebo na fala de vocês, na pergunta e na resposta, porque na resposta, 100% da participação de todas vocês
foram todas mulheres que me fizeram pergunta. Então, vocês já estão assumindo o protagonismo. Vocês já são produtores, são diretoras. Então, acho que a primeira, se precisa de algum aval, já está dado. Assim. Pode estar entre 44 pessoas, as 4 que falaram já estão na frente, porque já estão participando, já tomou a iniciativa. É a primeira coisa que eu posso falar do conjunto da obra. Agora, especificamente, o que a Carol fala sobre a qualidade e o defeito. É boa pergunta. A qualidade de quem pega um papel. Toda ação de comunicação é uma tentativa legítima de transformação do mundo. Toda vez que você pensa em se comunicar, a primeira comunicação que a gente tem, todos nós tivemos, foi um choro quando a gente queria, ou estava com fome, sede, ou tinha feito caca. Então, toda ação de comunicação, desde o início, é porque alguma coisa não está como deveria, ou a gente quer prolongar alguma coisa para que ela se permaneça, se perpetue, porque tudo acaba. Então, a gente quer que alguma coisa dure um pouco mais. Toda vez que a gente vai se comunicar. Sabendo disso, essa é a qualidade e esse é o defeito também de quem produz. Porque no papel, você é Deus. Você faz o que você quiser. Você pode tudo. Você pode voar, você pode viajar no tempo, você pode ser milionário. Você não precisa de ser refém da sua realidade ou das leis que te prendem no chão ou dentro de casa nesse momento. A tecnologia do papel, da escrita, que possibilita a gente estar aqui conversando. Se não existisse escrita, não existiria internet, a gente não estaria falando por uma live. Então, a escrita transforma a realidade. Então, essa é a qualidade do efeito de um roteirista. Porque ele pode tudo. E ele tem a prepotência e o papel aceita tudo. Agora, as pessoas não aceitam. Então, tá aí a Tamires, que chegou a falar que... Ô, Tony, posso completar uma coisinha que me veio agora? Tem uma palavra, que a etimologia dela, que é arriscar. Arriscar é dar o primeiro risco, né? Sim. É muito difícil. Você vai pintar uma obra de arte, é muito difícil a primeira pixelada, é muito difícil por onde começar, mas eu queria fazer isso, mas você já imagina, mas é o primeiro, né? Não tem jeito, galera. A gente tem que arriscar. E eu acho que um bom roteiro tem risco. Senão você cai na cilada de uma mesmice, de uma mediocridade mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pegar nossa coragem, assim, a nossa verdade como melhores amigas. E arriscar quando a gente vai botar no papel. Senão a gente talvez seja mais um. Um monte de gente realmente querendo se autodeclarar roteirista. Mas vamos lá, para todo mundo reconhecer, vai ter que ter um brilhinho, assim. Então, vai ter que ter esse risco a mais. Você tem toda a razão. Eu vou aproveitar essa possibilidade que você deu. Só de você falar de arriscar aí na etimologia dela, já arrisquei ali, porque aquilo ali vai virar alguma coisa. Eu vou produzir em cima disso, porque é muito instigante. E combina muito com a Aline nos traz, com a pergunta dela. Qual que é o processo para escrever? Qual que é o processo criativo? Qual que é o processo? De certo modo, muito das angústias de vocês parece que passa por aí. E qual que é o processo? Qual que é o processo? Qual que é o processo? Escrever. Produzir. Nesse momento que vocês estão produzindo, é escrever. Então, não tenha medo do papel em branco. Se você tiver medo, o papel está em branco e eu vou ter que escrever o roteiro, ele tem que ser bonito, porque muita gente vai ver e tal. Se for por aí, se eu estivesse pensando que nesse momento eu estou recebendo na minha casa 42 pessoas e estou conversando com todas elas ao mesmo tempo e tal, isso trava. Eu estou conversando com cada uma de vocês quando eu estou respondendo cada uma das questões. Porque se eu pensar no todo, o público, imagina todas as milhares de pessoas no mundo inteiro que vão ver o que eu estou produzindo, eu não posso errar. Você nem começa. Quem não está a fim de arriscar, nem inicia. Então, a gente não pode ter medo do erro, medo do risco, medo do ridículo, a gente tem que fazer o download, colocar as ideias no papel, e se for criar um processo, que é a pergunta da Aline, qual que é o processo? Você não pode ter preguiça também. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode ter medo do papel em branco, sai escrevendo.
Ah, mas não sei se é bem isso que eu quero dizer. Tudo bem, daqui a pouco você vai descobrir. Eu sei que eu quero dizer, mas eu não sei como. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Por enquanto, vamos colocar aqui. Ah, mas eu não sei se escreve com S ou com C. Não faz mal. O importante é passar a ideia para o papel. Depois que você conseguiu estruturar a ideia, daí você volta, vai rebocando ali, remodela. Isso aqui que eu disse é tão importante que eu vou trazer para o começo e tal. É um segundo processo, você já está editando o seu texto. Depois disso, você vai... Mas espera aí. O personagem é um caipira. Ele não fala assim. Peraí, mas esse personagem aqui é a jovem, a minha filha. Minha filha fala de outro jeito. Ela não fala nós vamos. Daí que vem o nós vai. Porque quando a gente fala nós vai, vocês estão falando errado. De forma alguma. Porque quando nós falamos nós vai mesmo. Então, se você acredita, você tem que ser a primeira pessoa que tem que acreditar naquilo que você está produzindo. Aquilo ali tem que te convencer. Se não convencer nem a você, não vai convencer as pessoas. Então, bora escrever, feito louco. Quando você achar que está ruim, você descansa um pouco e volta a escrever. Mas não curto, não é só 3 minutos. Não faz mal. Vai virar 100 folhas. E depois você vai cortando. E depois vai virar mais 50. E depois você vai acrescentar e tirar. Esse processo, quando você vê as letras começar a dançar na sua frente, aí você pega, dá um descanso, bebe uma água, tal, e daqui a pouco você volta e escreve tudo de novo e passa o dia inteiro de frente para esse papel. Aí você vai ter um bom curta. É o que eu posso dizer aí para você produzir um bom roteiro, porque você não vai... É ler do engano que você vai pegar e escrever o roteiro do começo ao fim numa única escrita, numa única passada. Isso não existe. Se existir, me apresenta aí, mas eu não conheço. Então, vai ter que testar as falas. Mas isso funciona falando. Tem texto que funciona no papel. O personagem está de pé, ele está conversando comigo, ele está sentindo essa dor, ele acabou de tomar um tiro, como que ele já está sapateando? Então, você tem que sentir a dor. Se você tiver essa capacidade de compaixão, de sentir a dor do outro, você consegue produzir. São as dicas de processo criativo, processo de escrita que eu estou dando aqui para a Aline. Só de você ter falado, não sei se eu falo, eu ia escrever e tal, só de você ter falado, você está encarando esse medo aí. Então, bora encarar esse medo aí de escrever. Agora, a Tamires, sair da realidade, né? Para onde que a gente tem que levar e tal, e fala do... Primeiro que a Tamires, quando ela começou a falar que ela tem todos os meus livros e tal, eu já achei que ela ia mandar devolver, ia pegar o endereço para querer devolver, mas ainda bem que ela... O que você gostar dele, diga para as pessoas, para todo mundo. Se você não gostar, depois você pega, anota aí na minha rede social e fala para mim, ou no privado, e a gente vai estar sempre aperfeiçoando o que você não gostou. Mas se você tem como base o hip hop, você já tem um bom ponto de partida, então um universo. Depois que, se você diz, a Netflix não tem aquilo que eu gostaria de ver, há uma oportunidade de negócio. Você já está identificando aí. A Netflix tem as pessoas que consomem aquilo que eu quero comunicar. Bom, tá aí uma possibilidade incrível para você sair produzindo. Então, produz o seu curta com uma capacidade... A gente está agregando a Netflix como um padrão de qualidade, de certo modo, acaba sendo. Que seja, se é ela a vitrine que você gostaria de editar, visualize e crie essa possibilidade. De repente, você pode estar dizendo, não, Netflix, eu não quero vender esse roteiro para você nesse preço, não, meu preço é outro. Então, você pode estar numa situação de dizer não para eles. Amanhã, quem sabe? Não sou eu que vou dizer. E aí você fala da Dinadi, demorou de esse curta ser, por exemplo, da Dinadi, nem sei se cabe, nem sei se dá, mas demorou de ter um livro digno da Dinadi. Aliás, qualquer livro, porque não tem nada sobre ela, e ela precisa de ter. E demorou de ter uma produção biográfica dela, seja cinebiográfica, seja um documentário, demorou de ter. E demorou de você encampar essa luta, eu quero ver. E quando eu concluí o livro do Sabotagem, as pessoas falavam, agora você vai escrever o livro da Dinadi. Eu falei, não, esse livro precisa ser escrito. Eu não vejo a hora de ler esse livro, eu quero ser o primeiro a ler. Eu vou estar lá no dia do lançamento, para pegar o autógrafo do autor. Mas precisa ser escrito pela mão e pelo olhar e pela dor, pela força de uma mulher. Não é uma escritora que vai fazer isso, pode ser você. Eu não sei, tomara que seja, e que você lembre de mim e coloque lá meu nome na dedicatória. Sobre a pergunta da Juliana,
A pergunta da Juliana, pelo menos, ela começou a falar, deu uma intenção, não sei se ela queria falar sobre isso, mas quando você fala da narrativa, a gente está num mundo, nosso mundo foi construído assim, onde nós não somos, desculpa se eu estou informando isso para vocês agora dessa forma tão dura, mas nós não somos os vencedores. A nossa história não está sendo contada porque nós não fazemos parte do time que venceu. A gente precisa fazer só essas duas coisinhas, vencer e contar a nossa história. A narrativa é a grande batalha do mundo. Tem uma pandemia que está todo mundo no mesmo barco, mas tem alguém que domina a narrativa e esse tem acesso ao bote. Nós estamos em pleno mar, é uma deriva. Então, como diria Castro Alves, estamos em pleno mar. Então, é importante ter referência. A gente precisa dominar a narrativa. A narrativa é a grande disputa do mundo. É ela que leva milhões de pessoas para as ruas de Nova York e ela que coloca um joelho no pescoço de uma pessoa que está pedindo, dizendo que ela não consegue respirar. A narrativa de um mundo transforma e é responsável por isso. E o que eu posso dizer mais para você, Juliana, é que você precisa ver também o momento da sua mãe, se ela está a fim de fazer esse filme. Né? Então, converse com a dona Ivonete. Você pode conversar em on ou pode conversar em off. Conversar em off é desligar a câmera e conversar, bater um papo com ela, ter um diálogo com ela e tal. Conversar em on é falar, posso gravar, mãe? O que eu quero saber de você? Então, agora eu estou gravando. Aí você grava e diz para ela assim, eu quero que você conte a sua história. O que você tem para nos contar? Eu quero saber tal coisa, eu quero saber aquele dia, eu quero saber por que você é casca grossa. Talvez você descubra que não é a sua mãe a casca grossa, talvez esse seja uma forma de ver esse personagem. Né? Vou chamar ela de personagem porque tem esse risco. Talvez você pensa que quer fazer um documentário, mas na verdade você pode estar querendo fazer uma ficção. Você está querendo criar um personagem que não é a Dona Ivonete. Né? Então, se é um documentário, se é um registro da Dona Ivonete, se ela permitir, acho que deveria você pedir a permissão dela, e com a permissão dela, você registrar ela. Eu perguntei quem ela é. Se diz que ela é escorpiana, que ela é casca dura, que ela é sentimental. Eu não sei se ela é lavadeira, eu não sei se ela é uma empresária, eu não sei se ela comanda se ela é um comandante do exército, enfim, eu não faço a mínima ideia de qual é a função dela, eu não sei se ela tem muitos filhos, é só você, eu não sei nada dela. Você sabe. Agora, cabe você descobrir, porque o filme é seu. Ela pode até ser personagem do seu filme, você pode estar retratando ela, mas você está conduzindo o filme, você é diretora. Cabe você saber o que você quer mostrar a Ivonete que ela é, e ela é essa pessoa aí, do jeito que você está contando. Ou se você quer transformar ela na moça da novela. E talvez ela não seja a moça da novela, simples assim. Ou você quer fazer um reality e ela não seja a pessoa lá do Big Brother, ela não seja a pessoa do reality. Ela é só sua mãe. Então, ou você ganha esse aval de mostrar a sua mãe como ela te permite, você se permite, ou então cria um personagem. Porque eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja enganado. Desculpa se eu estou enganado, eu não quero me intrometer nas brigas da Juliana com a Ivonete, mas pode ser que você esteja criando um personagem que ela não seja. E aí não está atendendo a sua expectativa para o filme. Aqui nas dicas aí. Eu não sei se eu respondi todo mundo, mas essa foi minha tentativa legítima de responder todo mundo a contento. O que eu acho que é muito legal, Tony, essa coisa de personagem, né? Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu estou escrevendo um projeto, um roteiro, um argumento, que é assim, por que a pessoa que vai assistir isso não vai mais esquecer desse personagem? Assim, o que faz essa pessoa não esquecer? Tem algo que é muito perspicaz, que é muito verdadeiro, que é muito único e que é muito importante. Então, eu vou tentar somar aí com algumas coisas que você disse, que é saber captar a essência da mensagem que você quer passar. E você tem que ver se esse personagem realmente é o melhor para dizer essa essência e se ele vai ser o único, né? Ali vai ter um detalhe que é muito importante.
E também, para a Tamires, eu queria dizer sobre esse universo, né, das grandes produções. A maioria aqui, talvez todo mundo, já tenha ouvido dizer na tal da Bíblia do cinema, na Bíblia do audiovisual. A gente tem que trabalhar muito mesmo para chegar num projeto, para chegar nesses grandalhões. Muito. Tem que ter a estrutura, tem que ter a essência, tem que ter argumento, tem que ter referência estética, tem que ter personagem, tem que dizer só por que você é a melhor pessoa que vai contar essa história, por que esse personagem é o melhor para o mundo para dizer a história do hip hop. Mas eu acho que essa é uma trabalheira que também vira um vício. Quando você pega gosto pelo negócio, você vai montando essas bíblias como um quebra-cabeça. E eu acredito muito que quando é legítimo, quer dizer, se você tem essa história com hip hop, se você tem aí o contato agora com o Tony e pode pegar a dica, e trabalhar muito em cima disso mesmo, de estrutura dessa Bíblia, eu também fico à disposição no que eu puder ajudar, já fiz muito projeto para tentar vender por aí. Dá para chegar nos grandes, dá para sonhar grande mesmo. E eu acho, gente, que a gente está falando aqui com 200 realizadores do audiovisual, do cinema, fazendo curtas-metragens, mas que esses curtas podem ser pequenos projetos de grandes, né? Eles podem ser amostras desses grandes sonhos. E a gente está vivendo um momento muito único na história do planeta. É isso, eu também nunca vivi antes uma pandemia na minha vida. E eu acho que a gente vai ter um belo panorama de 200 verdades aí, sem sair de casa, por favor, em segurança, do que a gente está vivendo num momento muito único e que a gente anda na TV vendo uma memória e uma história que a gente já ouviu dizer antes. E aqui a gente está tentando fazer uma obra de 200 obras, de uma narrativa dessa disputa que a gente pouco ouve. Eu estou muito, muito feliz. Queria agradecer de verdade, Tony, esse papo. A gente já está aí quase batendo 2 horas de live, então vamos finalizar. Vou só passar a palavra para você, se você puder trazer aí para esses 200 curtas o teu valor, a tua arte, e agradecer de verdade, foi incrível. Tá todo mundo aqui do bate-papo falando muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço aí a possibilidade de compartilhar esse momento, essa página, né? Esse curta. A gente criou um curta aqui. A gente criou um curta que muita gente vai dizer, eu participei também, lá eu fui protagonista, eu cheguei lá, arrebentei, fiz e aconteci, mas está gravado, o Vinícius aqui, ele é monstro, aqui ele gravou tudo. Então, não tem como a gente construir isso em conjunto, não tem dublê, não tem ensaio, foi ao vivo, foi a cores, e foi lindo. Eu agradeço demais essa possibilidade de ter compartilhado esse momento com vocês, ter realizado esse momento com vocês. Eu queria oferecer vocês. Eu não sou poeta, mas pensando hoje, o que eu posso falar e tal, eu fiz um versinho aqui que vocês... Posso oferecer isso para vocês todos aí? Então, agradecendo ao Instituto Criar, a SPCine, a cada um que participou, parabenizando mais uma vez e como vocês estão participando do processo é o roteiro da vida real, né? E o curto em casa. O curto em casa. Não dá para ser um roteiro aqui de 10 páginas. Então, eu queria dizer assim, curta é a vida. Então, curta, viva. Obrigado. Uau! Muito, muito obrigada, Tony. Muito obrigada também ao Paradiso. Se quiser colocar nos curtas de vocês, aí depois a gente combina aí os direitos autorais. Direitos, tudo certinho e tal. Nossa. Olha, gente, eu vou agradecer a todo mundo que esteve aqui no Zoom, todo mundo que esteve no Facebook, agradecer o Paradiso, que a Luísa também está aqui representando o Paradiso, que é muito, muito parceiro e co-realizador desse projeto, a SPCine,
Tony, sem palavras, bora fazer muita coisa junto. Já virei sua fã. Demorou. Não convida não, porque você viu que eu venho, né? Então, se convidar, estamos juntos. Acionar. E o pessoal que quiser pode me adicionar e me caça aí nas redes sociais. Tony C não tem outro, não. Tony C, Litera Rua, é tudo nosso. Só me adicionar lá e a gente segue essa trocação. Lu, Combinado. Acho importante falar da próxima live, que vai rolar na segunda-feira. Você quer falar? Boa, Vi. Próxima live, gente. Segunda-feira, às 3h30 da tarde, a gente vai ter uma live com a galera do Kinofórum sobre montagem, edição, finalização, para todo mundo que está chegando aí nessa reta final de produção. Vai ser um workshop muito bacana, com 2 educadores sociais incríveis. E a gente vai estar junto de novo, segunda-feira, às 3h30 da tarde. É isso, Vi? Isso, e eu acho que só mais uma novidade que rolou e que foi confirmada hoje, que muitos de vocês têm tido essa dúvida, a gente também conseguiu uma pessoa, que é a Krishna, que vai no dia 1, às 10 da manhã, depois eu mando mais informações, mas vocês já terem isso na cabeça, a gente vai fazer uma live sobre direitos autorais, direitos de uso de imagem, o que pode, o que não pode, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Enfim, para vocês entenderem um pouquinho, porque isso é uma das coisas que tem gerado mais dúvidas aí entre vocês. Então, já avisem no grupo que, enfim, dia 1º, às 10 da manhã, vai rolar também uma live sobre direitos autorais e seção de direitos de imagem, som e tudo que envolve essa parte um pouco mais jurídica e burocrática. Tá bom? É isso. É isso. Valeu, gente. Um beijo enorme. Boa noite. Fique em casa.